Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e agora nós vamos estudar a segunda parte da aula 3, que trata sobre resolução de circuitos por malhas. O procedimento que nós vamos aprender agora se chama análise padrão. Então, nessa aula, nós estamos aprendendo o método das malhas. Sobre a abordagem geral, já tem vídeo, vou deixar aqui no card. Agora, nosso foco é aprender a abordagem padrão do método das malhas. Para entender a abordagem padrão do método das malhas, eu vou conversando com vocês a respeito dos passos que nós devemos seguir e logo em seguida nós já vamos aplicando esses passos em um circuito usado como exemplo. Então, o passo número 1 diz: verificar se o circuito possui apenas fontes de tensão. Caso existam fontes de corrente, as mesmas devem ser transformadas em fontes de tensão. Então, agora nós vamos usar o circuito de exemplo igual ao circuito que nós usamos no vídeo da abordagem geral do método das malhas. O circuito é esse. Então, observem que esse passo número 1, ele é igual ao passo 1 da abordagem geral. Nós devemos deixar toda a configuração escrita em termos apenas de fontes de tensão. Fontes de corrente não podem ficar no circuito se nós queremos resolvê-lo com o método das malhas, seja abordagem geral ou padrão. Então, nesse circuito, nós temos essa fonte de corrente e nós vamos convertê-la para fonte de tensão. Ao converter, nós vamos obter uma fonte de 18 volt com a polaridade para baixo em série com o resistor de 9 ohm. Então, aqui eu apresento a figura do circuito já com a fonte de tensão transformada em fonte de corrente. Então, agora sim, nós temos uma configuração que só tem fontes de tensão e podemos passar para a próxima etapa. O passo número 2, ele também é igual ao passo 2 da abordagem geral. Ele diz para a gente associar uma corrente de malha a cada malha fechada e independente do circuito. Então, nessa configuração, podemos imaginar como malhas fechadas e independentes, as malhas representadas pelas correntes IA, IB e C. Essas são 3 malhas fechadas e independentes. Existem outras malhas nessa configuração? Existem, podemos pensar em várias outras. Podemos pensar, por exemplo, na malha externa, que é uma outra malha do circuito. Podemos imaginar esse caminho que eu estou mostrando aqui agora, qualquer caminho fechado que você conseguir imaginar e definir aqui no circuito é uma malha fechada. Só que nós não precisamos nos preocupar em definir nenhuma outra malha agora, porque todos os componentes, eles já pertencem a pelo menos uma malha. Então, são essas 3 malhas, essa configuração que nós vamos usar para desenvolver a abordagem padrão. O passo número 3 diz para a gente montar a equação matricial para a solução do circuito. Então, para montar essa equação matricial, nós vamos nos basear numa equação bastante famosa, que é V igual a R vezes I. Só que, ao invés de escrever essa equação dessa maneira, nós vamos escrever ela em termos matriciais. Então, veja, escrevendo na forma matricial, nós vamos ter R vezes I igual a V, troquei aqui de lugar os membros, mas agora R não é simplesmente uma única resistência, ele é uma matriz de resistências. O I aqui representa uma matriz de correntes e o V representa uma matriz de tensões. Então, aqui, no caso, para nós montarmos essas matrizes, nós precisamos saber quantas malhas fechadas e independentes existem no circuito.
Como nós estamos analisando um circuito que tem 3 malhas fechadas e independentes, o que vai acontecer? A nossa matriz de resistências, ela vai ser uma matriz 3 por 3. Então, a dimensão dela vai ser 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. A dimensão da matriz de correntes, ela vai ser 3 por 1. Ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Quando nós multiplicamos uma matriz 3 por 3 por uma matriz 3 por 1, lembra lá da matemática? Para a gente poder multiplicar duas matrizes, esses dois números têm que ser iguais, e aí nós vamos obter uma matriz cujas dimensões são representadas por esses números aqui, ó. Ela vai ser uma 3 por 1, certo? Então, a matriz de tensão, ela vai ter que ser uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Para esse caso, que nós temos 3 malhas fechadas e independentes. Se nós tivéssemos 2 malhas fechadas e independentes, aí a matriz de resistência seria 2 por 2, a matriz de corrente seria 2 por 1 e a matriz de tensão também seria 2 por 1. Bom, então, escrevendo aqui a matriz, a equação matricial, nós observamos que, para facilitar, vamos pensar sempre que a primeira linha vai ser a linha relacionada à malha a segunda linha relacionada à malha B e a terceira linha relacionada à malha C. Aqui, para o caso da matriz de resistência, nós vamos fazer a mesma coisa, a mesma ideia com as colunas. A primeira coluna vai ser da malha relacionada à malha A segunda relacionada à malha B e a terceira relacionada à malha C. Então, assim, nós formamos os nossos elementos aqui da matriz de resistência. Então, olha lá, RAA, RAB, RAC, RBA, RBB e RBC, RCA, RCB e RCC. Aqui, gente, no caso da matriz de corrente e da matriz de tensão, nós temos uma coluna só para cada uma delas. Então, nós vamos ter IA, IB e IC de corrente, VA, VB e VC de tensão. Então, essa é a formatação geral da nossa equação matricial e agora a nossa tarefa é saber como preencher adequadamente essa matriz para poder obter as equações do sistema para poder resolver esse circuito. Bom, aqui então vamos primeiro nos preocupar em preencher corretamente a matriz de resistências. Como que a matriz de resistências é formada? Bom, nós vamos dividir a análise em elementos da diagonal principal e elementos fora da diagonal principal. Com relação aos elementos da diagonal principal, nós vamos obtê-los a partir da soma das resistências ao longo da malha. Já os elementos fora da diagonal principal, eles vão ser obtidos a partir da soma das resistências comuns às malhas em questão, de forma que é precedido com sinal negativo se as correntes de malha estiverem fluindo pelas resistências comuns em sentidos opostos, e é precedido com um sinal positivo se as correntes de malha estiverem fluindo pelas resistências comuns em sentidos coincidentes. Para isso ficar mais claro, vamos montar juntos a matriz de resistências no nosso circuito de exemplo. Aqui está, então, o desenho da configuração e a representação geral da equação matricial. Para montar a matriz de resistências, olha só, por enquanto, matriz de corrente e matriz de tensão, nós ainda não vamos preencher. Vamos focar aqui, vamos entender como essa matriz de resistências foi montada. Gente, então, conforme nós vimos na tela anterior, nós dividimos a montagem da matriz de resistências em duas etapas. Primeiro, nós preenchemos os elementos da diagonal principal e depois preenchemos os elementos fora da diagonal principal. Olhando, então, a diagonal principal, nós temos aqui, ó, RAA,
RBB e RCC. Quem é RAA? O RAA é a soma de todos os resistores que pertencem à malha A. Quando eu falo a soma de todos os resistores que pertencem à malha A, de fato, são todos os resistores. Não importa se o resistor pertence apenas à malha A ou se ele está sendo compartilhado ou se ele pertence a um ramo que é compartilhado entre duas malhas. Não importa, você vai somar todos os resistores que pertencem à malha A. Então, olha como é que ficou aqui. RAA, esse elemento aqui ficou R1, 11, mais 7, mais 4, mais 3. Lembre-se que são resistências. Esquece as fontes de tensão por enquanto. Nós estamos analisando só os valores de resistência e somando todos eles. RBB, como que a gente obtém RBB? É esse elemento aqui. Nós vamos somar todas as resistências que fazem parte da malha B. Então, ó, vou começar aqui pelo R4, pela resistência de 3. Então, nós vamos somar 3 ohm, mais 4, mais 15, mais 9. Essa soma é o resultado aqui do elemento RBB. Por fim, aqui o RCC. RCC vai ser a soma de todas as resistências que pertencem à malha C. Então, eu vou começar aqui pelo R7, ó. 8 ohm, mais 13 ohm, mais 15, mais 7. Essa soma representa o elemento RCC. Então, montar os elementos da diagonal principal, vocês estão vendo que é bem simples. Agora, vamos analisar os elementos fora da diagonal principal. Então, olha aqui, esse elemento RAB, o que ele representa? Aqui no elemento RAB, nós vamos colocar as resistências que são comuns à malha A e malha B. Então, olha aqui no desenho do circuito. Existe algum resistor que é comum à malha A e à malha B? Existe. Olhando aqui, nós vemos que o R3, ele é comum às duas malhas, e o R4 também. O R4 também é comum às duas malhas. Então, quem vai ser RAB? RAB vai ser a soma de R3 com R4, porque esses dois resistores são comuns a essas duas malhas. Gente, o que acontece? Os elementos da diagonal principal, eles são sempre positivos. Agora, os elementos fora da diagonal principal, eles podem ter sinal diferente. O que acontece? Como que você sabe se ele vai ter sinal positivo ou negativo, os elementos que estão fora da diagonal principal? Você olha o sentido da corrente de malha que flui por ele. Veja aqui, a corrente de malha IA, ela está passando aqui, descendo. A corrente de malha IB, ela está passando aqui, subindo. Tá vendo que as correntes passam por esses resistores em sentidos opostos? Se isso acontece, você vai colocar esse número aqui, o RAB, precedido pelo sinal negativo. Vamos olhar o outro elemento, RAC. RAC é um resistor que pertence ao mesmo tempo à malha A e à malha C. Temos aqui o resistor R2. R2 ele é comum à malha A e à malha C. Então, o RAC vai ser 7, que é o único resistor comum a essas duas malhas. Só que, agora, vamos ver os sentidos das correntes de malha. A IA passa aqui para a direita, com sentido para a direita. E a IC passa nesse ramo com sentido para a esquerda. Como elas passam com sentido contrário, o 7 aqui vai ter que ser precedido pelo sinal negativo. Então, eu já adianto para vocês que, se vocês sempre seguirem esse padrão, esse raciocínio de colocar todas as correntes de malha no mesmo sentido aqui, no sentido horário, sempre os elementos fora da diagonal principal, eles vão ter que ser precedidos pelo sinal negativo. Se você seguir esse padrão, você nem precisa ficar pensando muito. Sempre os elementos fora da diagonal principal vão ter sinais negativos, certo?
Bom, vamos ver aqui o RBA. Gente, essa matriz, ela é uma matriz simétrica. Então, o RAB, ele é igual ao RBA, é o mesmo significado. Resistência comum às malhas B e A. Conforme a gente falou, é 4 mais 3, precedido aqui com sinal negativo. O RBC são resistores comuns à malha B e à malha C. Nós vemos aqui que o resistor R5, ele é comum à malha B e à malha C. Se o R5 é comum, nós vamos colocar RBC valendo 15. Olha aqui, no R5, a corrente IB flui para a direita e a corrente IC passa com sentido para a esquerda. Então, o 15 vai ter sinal negativo. Por fim, RCA é a mesma coisa que o RAC, então vai ser menos 7. E o RCB é a mesma coisa que o RBC, então ele vai ser menos 15. Dessa forma, nós terminamos de preencher a matriz de resistências. Agora, passaremos para a análise da matriz de corrente, a matriz I. Essa matriz de corrente é a matriz onde se coloca as correntes de malha do circuito, ou seja, ela é a nossa matriz de incógnitas do problema. Quando nós aplicamos o método das malhas, nós não queremos descobrir justamente quem que é A, e B e C. Então, não tem muito o que a gente fazer na matriz de corrente, porque ela vai ser nossa matriz de incógnitas. Então, nós vamos deixar aqui IA, e B e C, que é quem nós queremos descobrir. Agora, nós vamos pensar na matriz de tensões, a matriz V. A matriz de tensões é preenchida com a soma algébrica das tensões das fontes ao longo do percurso da malha. Consideram-se positivas as tensões das fontes com o mesmo sentido de percurso da malha e negativas as tensões das fontes com sentido oposto ao percurso da malha. Então, nós vamos fazer uma soma algébrica das tensões das fontes que nós encontrarmos em cada uma das malhas. Vamos aplicar isso, então, no nosso exemplo para montar a matriz de tensões. Aqui nós temos, mais uma vez, o nosso circuito. Vamos dar ênfase agora à montagem da matriz de tensões. Bom, a matriz de resistências nós já entendemos a montagem. A matriz de correntes nós falamos que não precisa fazer nada, porque ela é a nossa matriz de incógnitas. E agora vamos ver aqui a matriz de tensões. Nós sabemos, então, que a primeira linha dessa matriz é o VA, está relacionada à malha a segunda está relacionada à malha B e a terceira está relacionada à malha C. Vamos rodar, então, a malha A para descobrir quem é VA. Nesse processo, gente, para descobrir quem é VA, nós vamos rodar essa malha aqui, observando apenas as tensões das fontes. E aí, vamos fazer a soma algébrica, considerando sinais. Então, veja, começando aqui pela fonte de 24. A fonte de 24 está com a tensão dela, com a polaridade virada para baixo. Então, vai ficar menos 24. Aqui, a tensão de 8 está com a mesma polaridade do giro, mais 8. E aqui, a tensão de 15 está com o sentido oposto ao sentido do giro. Então, vai ficar menos 15. Então, esse aqui é o elemento VA. Menos 24, mais 8, menos 15. Você obtém, então, olhando a soma algébrica apenas das tensões das fontes da malha. Vamos ver a malha B? Ó, a malha B, começando por aqui, vai ficar mais 15, mais 31, mais 18. Na malha B, todas as fontes estão coincidindo aqui com o sentido do giro. Então, as três ficaram positivas, mais 15, mais 31, mais 18. Agora, a malha C, aqui em cima, vou começar por aqui, ó. Nós temos menos 29, menos 31, menos 8.
na malha C, tá todo mundo, todas as fontes estão inversas ao sentido do giro. Então, as três ficaram com o sinal negativo. Menos 29, menos 31, menos 8. Então, nós temos preenchido aqui agora a matriz de tensões. O passo número 4 diz que, a partir da equação matricial montada, é possível obter o sistema de equações lineares. Então, essa é a equação da forma que nós temos até agora. Para poder encontrar o valor de cada um dos elementos que constituem essa matriz, nós podemos fazer as continhas, as somas aí necessárias. Ao fazer isso, a equação matricial fica dessa forma. Nós podemos, então, reescrever essa equação matricial na forma de equações que constituem um sistema de equações lineares. Então, nós podemos pegar aqui e multiplicar essa linha com essa coluna e igualar isso a menos 31. Vai ficar 25A menos 7IB menos 7IC igual a menos 31. Essa é a primeira equação. A segunda, vamos lá, vai ficar menos 7IA mais 31IB menos 15IC igual a 64. E a terceira equação, vamos multiplicar essa linha por essa coluna. Então, vai ficar menos 7IA menos 15IB mais 43IC igual a menos 68. Então, assim, nós temos formado o sistema de equações lineares. Se vocês olharem lá na videoaula anterior, o método das malhas abordagem geral, quando nós encontramos as três equações a partir da análise das três malhas deste circuito, elas são matematicamente iguais a essas três equações que nós obtivemos aqui agora com a abordagem padrão. Agora, então, nós podemos resolver esses sistemas de equações lineares para poder obter as correntes de malha. Resolvendo o sistema, nós temos aí os valores de A, e B e C, que são os mesmos valores de corrente de malha que nós encontramos quando fizemos a abordagem geral. Com as correntes de malha, nós podemos encontrar qualquer outra grandeza do circuito. Agora, nós temos a solução do circuito e, a partir dessas correntes, podemos encontrar qualquer outra grandeza que nós quisermos. Bom, para exemplificar para vocês que a partir das correntes de malha é possível encontrar qualquer outra grandeza, vamos calcular aqui a tensão VXY. A tensão VXY nada mais é do que a diferença de potencial entre esse ponto aqui do circuito, que eu chamei de X, e esse ponto aqui, que eu chamei de Y. Então, esse é o nosso objetivo, encontrar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Uma coisa que eu ressalto aqui para vocês é que, quando nós resolvemos o circuito com a abordagem padrão do método das malhas, nós não passamos por aquela etapa de arbitrar sentido de corrente para cada um dos resistores do circuito. Nós não fazemos isso porque o procedimento ele é mais mecânico. Nós seguimos uma série de regrinhas para poder montar a equação matricial e, a partir daí, obter o sistema para calcular as correntes de malha. Então, no fim das contas, o que nós obtivemos foram simplesmente as correntes de malha. Nós não obtivemos, nem fizemos, nem representamos as correntes nos resistores. Quando você terminar de fazer a abordagem padrão, terminar de encontrar as correntes de malha, eu sugiro que você faça aquela etapa de arbitrar sentidos das correntes nos resistores. Então, olha só, eu vou fazer isso aqui agora. Para cada um dos resistores, vamos arbitrar aqui sentido de corrente. Ó, coloquei R1 para cima, IR2 coloquei para a direita, IR3 e IR4 para baixo, IR5 para a direita, IR6 para baixo, o IR7 e IR8 para a direita.
Bom, depois disso, nós podemos estabelecer aquele procedimento de relacionar as correntes nos resistores com as correntes de malha. Esse processo eu explico com bastante detalhe na videoaula da primeira parte da aula 3, quando nós aprendemos a abordagem geral do método das malhas. Lá, como nós usamos o mesmo circuito que nós estamos usando aqui agora, foi possível encontrar, a partir das correntes de malha, as correntes em todos os resistores, do IR1 até o IR8, observando que o IR6 foi o que mais deu trabalho, vamos dizer assim, porque nós temos que encontrar a corrente aqui do IR6 no circuito original que tem a fonte de corrente, porque o circuito transformado, ele tinha apenas fontes de tensão. Então, lá nessa videoaula, da primeira parte da aula 3, eu também explico com detalhes como fazer esse procedimento de volta para o circuito original. Qualquer dúvida, assistam novamente essa aula que eu estou deixando aqui nos cards. Bom, então, estou considerando que já conheço as correntes, que já fizemos aqui os procedimentos necessários para encontrar as correntes nos resistores. Agora, precisamos calcular a tensão VXY. Para isso, gente, eu vou colocar aqui também as flechinhas representativas das tensões. As tensões, vou usar aqui flechinhas roxas. Sabemos que no resistor, a tensão ela sempre vai estar em sentido oposto ao que colocamos para as correntes. Então, aí estão as flechinhas de tensões. Olha lá, VR3, VR4, VR5 ficou com a flechinha para a esquerda, VR6 para cima, VR7 e VR8 ficaram com as flechinhas para a esquerda. Então, agora, para calcular a tensão VXY, nós temos diferentes maneiras de fazer isso. Na videoaula passada também, eu mostrei 3 maneiras diferentes de calcular a diferença de potencial entre esse ponto aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, que lá na videoaula eu chamei de ponto M, e esse ponto aqui, que eu chamei de N. Então, lá tem 3 maneiras diferentes para fazer isso. Agora, vamos pensar em uma maneira de calcular o que está sendo perguntado aqui, que é a tensão VXY. Aqui também tem diferentes formas, diferentes saídas para poder obter essa tensão. O que eu vou fazer aqui com vocês, gente? Eu vou estabelecer um caminho fechado, ou seja, uma malha nesse circuito, que passa ao mesmo tempo pelo ponto X e também pelo ponto Y. Qual que é um caminho fechado que nós podemos estabelecer que passa por esses pontos? Olha só, eu pensei em usar esse caminho que eu acabei de destacar aí no circuito em amarelo. Isso é uma malha? Sim, é um caminho fechado que eu estabeleci no circuito. Então, se nós formos, por exemplo, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha fechada, ela tem que funcionar. Isso é uma malha como qualquer outra. Bom, então, agora eu vou pensar nessa malha em como obter a tensão VXY. Vamos rodar essa malha para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões? Então, na hora de rodar a malha, a gente escolhe um sentido arbitrário para poder estabelecer, né, esse giro. Então, eu vou rodar essa malha no sentido que eu estou colocando aí as flechinhas em laranja, tá vendo? Esse foi o sentido que eu escolhi para rodar a malha. Ao fazer isso, gente, o que nós vamos obter em termos de elementos? Bom, eu não preciso encontrar a tensão VXY. Vamos destacar essa tensão aqui no nosso desenho, porque ela é quem de fato nos interessa. Então, vou pegar aqui a caneta roxa e eu vou colocar como que tá a tensão VXY. Ó, a tensão VXY, ela é uma tensão que pega toda essa parte aqui, ó, ela sai do ponto Y em direção ao ponto X. A ponta da seta aqui, ela fica apontando para o ponto X, porque é VXY. É como se fosse VY menos VX. Bom, então, essa é a minha tensão VXY. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou rodar a malha e vou deixar essa equação da malha
destacada em amarelo em função da tensão grandona VXY. Então, observe o meu raciocínio, ó. Começando aqui pela fonte de 24 volts. A fonte de 24 volts, ela tem tensão para baixo, né? Ela tá com a polaridade aqui para baixo. Vou fazer a setinha dela aqui. Então, eu vou começar o meu giro, olhem aí onde eu tô destacando, aqui na fonte de 24. Então, vamos lá, normalmente, ó, vai ficar menos 24, menos VR1, vou continuar o caminho em amarelo, menos VR7. Aqui agora, gente, é aquela questão, eu vou rodar a malha e deixar ela em função de VXY. Então, ao invés de eu adentrar aqui elemento por elemento, que está entre os pontos X e Y, eu vou simplesmente pular aqui do ponto X para o ponto Y. Então, eu escrevi menos 24, menos VR1, menos VR7, menos o VXY, e aqui, depois do Y, eu continuo normalmente. Menos o VR4 igual a zero. Então, essa é a equação que eu vou montar. Aí, ela tá dessa forma, certo? Então, ficou, ó, vamos conferir essa equação. Acompanhe comigo. Menos 24, menos VR1, menos VR7. Agora, aqui do ponto X até o ponto Y, eu considero uma coisa só, que é a tensão total que me interessa. Então, vai ficar menos VXY, menos o VR4, igual a zero. Terminou o giro aí da malha amarela. Bom, as tensões aqui, VR1, VR7 e VR4, elas são fáceis de calcular, porque nós já temos essas correntes aqui. Então, vai ficar menos 24, menos VR1. Quem que é VR1? É 11 vezes a corrente IR1, que é esse valor aqui. A corrente, ela vale menos 1,3387. Aqui, quando a gente multiplicar menos com menos, vai dar mais. Cuidado, porque é um monte de sinal. Tem o sinal aqui das tensões, que a gente colocou na equação quando rodou a malha, e tem os sinais aqui das correntes, que são positivas ou negativas. Então, cuidado para não errar detalhes matemáticos por desatenção. Bom, continuando, menos VR7. O VR7, gente, vai ser o quê? Vai ser 8 vezes IR7. Então, tá aqui, menos 8 vezes IR7, menos o VXY, menos o VR4. O VR4, ele é 3 vezes IR4. Então, ficou menos 3 vezes IR4. Agora, basta a gente fazer essa continha para poder chegar no valor de VXY, que é 9,3604 volts. Então, dessa maneira, nós obtemos a tensão que foi perguntada aí para nós, a diferença de potencial entre ponto X e ponto Y. Então, conforme eu disse para vocês, qualquer outra corrente ou tensão que for perguntada para nós, nós conseguimos responder a partir da análise do circuito. Bem, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito do método das malhas abordagem padrão. Eu espero que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas que vocês tiverem para poder me perguntar. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.